Olá, reconciliados, sejam bem-vindos a mais um Reconcast. Se você está assistindo, você já sabe com quem nós estamos aqui. Mas se você está apenas nos escutando, eu vou fazer uma introdução maravilhosa sobre o nosso convidado de hoje. Eu estou aqui com ele, que é um líder muito prestigiado na nossa igreja. Casado com Lúcia, pai de duas princesas lindas, Lulu e Sara. E eu também não poderia deixar de lado um membro inteligente da sua família, que é o Peter, que é seu cachorro Border Collie maravilhoso. Vitor, Que correu 10 que quilômetros correu 10 na corrida da quilômetros. Recon. Firme e forte com Firme e você, não forte foi isso? comigo, foi. Além de inteligentíssimo, muito bem preparado fisicamente também, É, né? Além disso, ele também é administrador de empresas, é consultor empresarial e de finanças, ele é empreendedor, alguém que sempre esteve envolvido com liderança e na formação de pessoas dentro e fora da igreja. Ele já foi líder da Juventude da Recon há muitos anos atrás. Também já atuou no Seminário de Vida e também no ID, que é o Ministério de Teatro lá da Trindade. E hoje dedica a sua parte no ministério com o Mentoreio e o Lidera, que são dois ministérios voltados para a capacitação, formação e o cuidado das lideranças da Diocese Zona Sul, aqui da Recon. Vitor Rocha, seja muito bem-vindo ao Reconcast. obrigado. Gostou da sua Obrigado. apresentação? Gostei. Vitor, além disso tudo, eu estava conversando com um bispo e ele falou que, curiosamente, ele é agitado, você é calmo. Ele é aquela pessoa que quer resolver tudo, você é sereno, equilibrado e tudo mais. Ainda bem, né? E tu és o mais novo dos 5 irmãos, não é isso? Isso, apesar de Ivan, porque ele não tem cabelo branco e eu tenho cabelo branco, aí ele Meu fica Deus, é dizendo, verdade. Parece é, que ele se aproveita disso, às vezes diz que eu sou o mais velho, mas não, você é o mais eu sou o novo, mais né? novo, é. Olha aí, ó. Pra quem não sabe, eu fiquei sabendo uma vez que eu tava trabalhando, acho que no Souza, no Seminário de Vida, e a gente tava conversando, e eu não sabia que tu era irmão de Ivan. E eu fiquei, meu Deus, é verdade, vocês parecem muito. E às vezes a gente tá aqui na igreja e a gente não sabe, né? Mas vocês são irmãos e estão sempre muito juntos. E do ano passado pra cá, vocês estão atuando de forma muito forte, nessa capacitação de líderes aqui da igreja, não é isso? Isso. Na verdade, desde que Ivan veio para a Recon, uma das primeiras coisas que ele pensou em trazer foi o mentoreio. E a gente já estava junto com o Ivan lá na Trindade, trabalhando com mentoreio lá, já desde 2016 que eu estou no mentoreio, né? Trabalhando com mentoreio na Trindade. E quando ele pensou, quando ele estava vindo aqui para a Recon e a gente veio com ele disse assim, ó, a primeira coisa é aplicar o mentoreio, né? Uhum. Então desde essa época a gente já vem. Agora, este ano a gente está meio que reformulando, porque a gente já vem trabalhando no mentoreio, só que a gente precisava aprofundar mais na liderança, né? Sim, Então, foi a ideia do Lidera, ela não é mais um ministério, é como se o mentoreio ele fizesse parte do programa, tivesse dentro do Lidera, como uma das ferramentas do Lidera. entendi. E aí surgiu a ideia do mentoreio. O Lidera tem um É, ecossistema e o Mentoreio faz parte disso. Exatamente. Então, eu tenho o Mentoreio 1, que a gente já vem trabalhando. Uhum. Aí a gente fez em 2025 agora um piloto do Mentoreio 2.0, que é um outro programa para quem já fez o Mentoreio. E, além disso, a gente está pensando, a gente fez um encontro ministerial no ano passado, Sim, né, com todos os líderes, pensando em conferência. Mas não só isso, tipo, a missão do Lidera é como é que a gente vai disseminar a cultura de liderança para toda a diocese, sim, né? Essa é a missão do Lidera. Que aí vai muito além do mentoreio, que é um programa de desenvolvimento e sim, capacitação, né? De pequeno grupo, que tem várias, tem muitas, muito, é muito legal, né? Ver a evolução das pessoas dentro do mentoreio. Ele tem uma função muito boa, mas o Lidera aprofunda mais isso, né? sim, Aprofunda perfeito. mais outras atividades aí que devem ser feitas para Uhum. disseminar a cultura. Que massa. Foi muito bom tu ter trazido essa introdução aqui pra gente, porque a nossa igreja não é só formada por líderes, né? Então tem muita gente que talvez esteja nos escutando e não conheça ainda o Mentoreio ou o Lidera, e por isso que foi bom tu apresentar. Mas antes da gente entrar nas pautas que cercam ali o Mentoreio, cercam ali o Lidera e toda a pauta de liderança que a gente vai conversar aqui hoje, eu queria que tu falasse pra gente aquela pergunta que a gente sempre começa aqui o Reconcast, que é como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Eu
eu cresci na igreja, certo? E eu e Ivan, a gente, desde pequeno, como dizer assim, o meu cursilho foi um encontro de crianças na Trindade, né? Foi a minha porta de entrada. Porém, eu lembro da minha conversão na minha adolescência, num discipulado de adolescente na Trindade. Foi quando eu comecei, de fato, ter um encontro com Cristo. Eu era da igreja, né? Ia com meus pais e tal, desde criança. Mas eu lembro de uma reunião em particular que eu senti a presença de Deus. Eu conversei com Deus pela primeira vez e senti a presença de Deus bem de forma diferente. Foi numa das reuniões de discipulado adolescente. E aí, no discipulado de adolescente, tu encontrou Jesus e a partir dali começasse a caminhar com o Isso. Senhor. Isso na Trindade já. Isso. Eu tinha aproximadamente 13 anos, eu não Era lembro bem jovem. exatamente, eu era bem jovem. Era um discipulado de adolescente mesmo, não era nem de juventude, não era juventude, não. E a partir dali eu comecei a me engajar com o discipulado. Uhum. Eu fiquei mais engajado, comecei a frequentar a igreja realmente com vontade, Uhum. porque eu lembro que eu ia muito obrigado para a igreja, por conta dos meus pais. Uhum. Eu não podia ficar sozinho em casa, eu ia, mas depois eu comecei a ir para a igreja com vontade, né? Com vontade de estar com as pessoas, de estar integrado na igreja, de participar dos ministérios. Aí, com o tempo, eu entrei no ID, que é um grupo de teatro. E aí foi quando eu comecei a me sentir servo, né? Porque é diferente, né? Você tá ali aprendendo, convivendo, fazendo amizade, é bem legal desse lado, mas quando você começa a servir, você começa a crescer Uhum. de forma diferente, né? Então foi nessa época, assim, na E minha aí, durante o adolescência. ID, tu serviu no Ministério de Teatro e tu gostava bastante, né? É, Lúcia falou pra evangelismo. gente que é o ponto fora da curva, assim, sobre a tua personalidade, sobre quem tu é, né? Assim, diferente, você falou, né? Eu sou irmão de Ivan, né? Aham. E Ivan é muito extrovertido. Todo mundo conhece ele é muito extrovertido, muito falante. Eu sou mais reservado. Eu sempre fui muito tímido. Eu era tímido ao excesso, né? Eu tinha dificuldade de fazer amizade na escola. Eu era realmente muito quieto. Quando eu entrei na igreja, eu comecei a perceber que eu podia mudar um pouco isso. Então, comecei a criar, né, a fazer amizades na igreja, a me desenvolver esse meu lado, né, de relacionamento interpessoal mesmo ali. E o ID me ajudou muito, porque eu fui para um evangelismo eu acho que foi evangelismo lá em Nova Jerusalém, na Paixão de Cristo. Tinha o Hellwell, que é o Ministério de Dança, o ID. A gente foi para lá, eu acho que foi em 1997. O pessoal foi para lá para fazer um evangelismo de impacto. Eu não era do ID na época, eu era do discipulado de adolescentes ali e tal, tinha uns 14 anos, mais ou menos 15. E eu fui para esse evangelismo. Me apaixonei com o evangelismo. Eu me apaixonei com a ideia de servir, de falar. Primeira vez que abordei uma pessoa na rua para falar de Jesus e tal, foi massa. Foi uma experiência muito, muito marcante. E lá eu conheci o ID, porque eu não conhecia o ID, né? Havia apresentação de teatro de rua, a estratégia de abordagem ali para evangelismo e tal. E lá mesmo eu comecei a fazer amizade com o pessoal do ID e entrei no ID, logo depois desse evangelismo. Mas eu entrei porque eu não tinha nada a ver com teatro, eu sempre fui tímido, continuava tímido. Foi um desafio enorme falar com um estranho na rua para falar de Jesus. É, mas eu gostei do desafio, né? E eu pelas pessoas, por tudo aquilo que eu vivenciei naquele evangelismo, eu decidi entrar no ID, né? E Isso te tirou completamente da zona de conforto, né? totalmente. E aí isso me eita, a palavra é pra cortar isso aí, tá? Catapulta, né? Aham. Me jogou, Te impulsionou, me né? Aham. impulsionou nessa evolução da timidez, digamos assim. Isso não quer dizer que eu deixei de ser tímido, continuo sendo tímido. Tô tímido aqui, fico nervoso aqui. Na hora que me pedem para falar lá na frente, de pegar o microfone, até hoje porque isso faz parte da minha essência, isso não vai Sim. mudar, eu continuo sendo tímido. Mas a partir dali, eu percebi que aquilo ali não pode ser um entrave para as coisas que eu preciso fazer. Sim. Eu vou deixar de falar de Deus porque eu sou tímido, eu vou deixar de abençoar as pessoas porque eu sou tímido. Aquilo ali não podia me travar mais, aquilo ali não podia deixar de que eu fizesse as coisas que eu precisava fazer.
E o ID me Amém. ajudou muito, assim, eu tive líderes fortes no ID que não me deixava me esconder. Ele me diz assim, você não tem escolha não, você vai lá, você vai falar sobre a peça, você vai, hoje depois da peça é você que vai dar a palavra. Uhum. E aí, não, mas eu não quero, não tem esse negócio de querer não, tem que, por quê? Era um desenvolvimento ali, eu tive líderes, graças a Deus, líderes fortes que me Sim. desenvolveram desse lado. Então, a minha timidez, ela foi trabalhada. Não quer dizer que eu deixei de ser tímido, né? Mas ela foi trabalhada. Que interessante isso. Eu acho que a gente nunca tinha tido a oportunidade de escutar uma pessoa falar sobre timidez aqui no Reconcast. Porque a gente na juventude às vezes escuta as pessoas assim: ah, não, porque eu sou tímido, eu não posso fazer tal coisa. E na verdade, às vezes é um incentivo, né, a você justamente fazer, sair da zona de conforto para você quebrar Se, essa barreira, se se desafiar. desafiar, né? E tem gente que usa timidez como muleta, né? Isso, Como se como uma assim, poxa, uma desculpa, né? desculpa, eu sou tímido, não vou, não faço. E, e pode estar enterrando talentos, Com certeza. né? E não é para isso que Com, Jesus nos chama, com né? a desculpa da timidez, né? Enterrando talentos com a desculpa da timidez. Amém. E tu falasse que tu tivesse líderes muito fortes, e de lá, porque tu começasse no discipulado de jovens, isso na Trindade, e tu saiu de lá há pouquíssimos anos, né? Viesse aqui para Recon, ficasse na Trindade durante o tempo, não foi? Eu tive algumas fases. Eu tive uma fase, acho que 2005, mais ou menos. Teve até o primeiro encontro de jovens da Recon. Que tu tava na liderança, Não, eu não? não estava na Recon ainda. Eu Aham. trabalhei nesse primeiro encontro. Porque o primeiro encontro precisava de muita gente que Primeira tinha. JC. Primeira JC, exatamente. Primeira Aham. JC da Recon, eu trabalhei. Gente, isso é história. É, foi lá na Universidade Rural. Foi Caramba. lá na UFR, UFPE, né? Na Rural. E nesse primeiro JC tinha gente trabalhando, que era muita gente da Trindade trabalhando, porque como era o primeiro, precisava de gente experiente, né? Uhum. E, eu fui para lá trabalhar e Lúcia, que é minha esposa, estava lá trabalhando lá. A gente Não se não, conhecia. veja, a gente se conhecia, mas muito distante, não tinha proximidade. Nesse encontro de jovem rolou a paquera, né? Olha Foi aí. ali. O EJC é É, sempre, é. né? Então a gente meio que começou a paquerar e depois começou a namorar logo após o EJC da Recon. Muito por conta disso, a gente resolveu vir para a Recon. Então, em 2005 para 2006 ali, a gente começou a frequentar a Recon. A gente, na época, era o pastor Bené, Uhum. Igor, Mirella. Tinha uma juventude massa aqui, Igor, Cindy, Digão, Cindy. Tinha muita gente, né, que está aqui até hoje, né, Que dessa época. massa. E eu tava junto com essa galera toda aí na juventude, né? Da Recon, a gente ficou, meio e Lúcia, mais ou menos até 2009. Nessa época, Ivan, eu acho que estava voltando para Trindade, porque Ivan também teve um tempo que ele estava na Batista, teve, Ali né? do Largo da Paz, Exatamente, sim. Lago da Fez Paz, esse Sargento, tal, tal, movimento. tal. Então, eu sempre ajudei Ivan em alguns projetos, assim, mas eu não estava com ele na Batista, eu não estava frequentando, estava aqui na Recon. Mas, quando ele voltou para Trindade, para ser pastor mesmo, né, quando ele foi ordenado pastor e começou a atuar na Trindade, eu saí da Recon para apoiá-lo no ministério dele lá na Trindade. Uhum. Então, eu saí mais ou menos em 2009 da Recon. Exatamente, eu saí da Recon para Trindade em 2009 e fiquei com o Ivan até ele voltar para a Recon. Aham. E aí eu voltei para a Recon também junto com ele. Que engraçado, porque tu falasse isso, eu cheguei aqui já faz 9 anos, por aí mais ou menos. E aí a gente tinha muito histórico de que foi pastor Davi e pastor Marcos aqui, que foram os líderes da juventude e tal. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiz, caramba, Vitor foi líder da juventude aqui, a gente não sabia, e isso faz parte, querendo ou não, a criação de qualquer ministério, a gente só vê os frutos depois, né? E eu sempre Hum. acho massa a gente ficar sabendo de alguém que participou e de que hoje existem frutos de uma construção que veio de muitos anos. Por exemplo, eu sou fruto de uma JC, que você foi o primeiro a participar. 2005 foi o primeiro JC da Recon. Eu acho que foi 2005. A gente tá na Eu reunião, acho acho que foi que é do terceiro ou 2005. quarto Souzo da Recon, Não, oficialmente desculpa, também. acho que não foi 2005, não, foi 2006, porque eu comecei a namorar com o Lúcio em 2006. Aham.
Então, eu acho que o EJC foi em 2006. Faz 20 2006, anos. 20 20 anos. anos. Caraca, muito tempo. Que massa. Então, tu passasse aí por muitas mudanças, né? Muitos movimentos ministeriais. E tu falasse sobre liderança forte, a gente chegou nesse ponto. E o que eu ia te perguntar é quais foram os líderes, ou o que foi que tu observou em líderes em relação ao movimento deles quanto à tua formação de pessoa e de líder? O que é que foi que tu percebeu nesses líderes fortes, ou então o que é que eles tinham em comum para trazer uma formação relevante para a tua visão mais de líder e tudo mais, como pessoa também? É. Primeiro, a gente não pode colocar numa caixa, eu acho que a liderança. Eu tive líderes bem diferentes. Que se você conhecer, posso falar aqui de 2 líderes que eu tive, que se você conhecer os dois, você diz assim, mas não dá para aproveitar nada assim de um para o outro, porque são pessoas totalmente diferentes, com estilos totalmente diferentes, com jeitos totalmente diferentes. E como é que os dois podem ter sido bons líderes? Porque não está na personalidade da pessoa, né? Elas são diferentes. Mas se eu tivesse que colocar uma questão que é muito assim, essencial ali para eu considerar uma pessoa, um líder forte e bom, é o foco na missão. Então, tive um líder chamado Saulo, ele hoje está em Londrina, ele é pastor lá em Londrina. Ele foi o meu primeiro líder, assim, veja, eu tive discipuladores, mas numa missão, no serviço, digamos assim, foi o meu primeiro líder, né, que me moldou muito. E ele é muito diferente de mim. Ele inclusive tem, algumas pessoas achavam ele muito excêntrico na forma de lidar né, dava esporro e briga e não sei o que poderia ser muito, é, digamos, julgado, né, ou então criticado pela forma, Uhum. né? Hoje em dia as pessoas têm mais tato com relação a isso, mas eu percebi o foco dele na missão. E a missão que ele tinha estava à frente dele, Sim. né? E ele conseguia passar isso para todo mundo, né? Na época do ID, ele Ele sabia, foi teu líder no ele IG. foi ele foi um dos fundadores do ID Uhum. e foi meu líder lá. E foi meu primeiro líder, né, do ID. E eu sentia que tudo que ele fazia, até nos esporros, digamos assim, eu, eu sabia que aquilo ali era para o meu desenvolvimento. Uhum. Não era De graça, de assim, né? graça, né? Eu Uhum. sabia que era para o meu desenvolvimento e porque ele estava com foco na missão. Então eu não podia estar fazendo algo errado que pudesse prejudicar a missão. Então, qual era a missão? A missão podia ser mais simples do mundo, como eu vou dar uma de velho mesmo aqui, como rebobinar a fita cassete da É. peça, né? Eu tinha que, Talvez tenha gente que nem saiba o que é isso. exatamente. Mas, sei lá, hoje em dia, Sim. mas É como se quem é da fosse década, baixar todos os vídeos do ensaio para mandar no WhatsApp pro isso, pessoal, gente. organizar músicas ali e tal. Mas eu não esqueço nunca, eu tinha como minha atividade ali cuidar das fitas, das músicas, das peças e Uhum. tal. E, e se eu não tivesse com a fita cassete, com o tempo certo da música, para quando colocasse lá, na hora da apresentação, apertasse play, saísse a música certa no lugar certo, a culpa era minha. E aí eu criava, aí isso começou a gerar responsabilidade. Você vai ter que começar a galgar a responsabilidade. Não podia Uma começar coisa simples que vai trazendo exatamente. esse senso de Esse senso de responsabilidade, né? responsabilidade. É tão simples. Assim, mas às vezes eu não estava nem atuando, eu não estava nem na peça, mas eu estava cuidando daquilo ali. E aquilo ali era tão importante quanto o cara que estava atuando na peça, Sim. né? E essa percepção da missão de todo mundo ali para uma missão só, que era evangelizar através do Uhum. teatro, aquilo ali ultrapassava qualquer ego ali de eu estar na peça, de eu não estar na peça, de eu estar no bastidor, de eu estar Uhum. cuidando da fita. Eu acho que isso daí ele conseguia passar para que todo mundo tivesse esse senso da missão. A missão que é o importante, né? E a missão Perfeito. ultrapassa qualquer ego, qualquer coisa que vem à frente ali é ultrapassada pela missão. Tu falasse duas coisas que me veio na cabeça como insight, que eu acho que é importante de a gente. Legal conseguir falar insight aqui, porque às vezes a gente
tá nesse meio de executivo e de liderança e tal, e as pessoas ficam meio perdidas assim no que a gente vai falar, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Tu falasse que ele era teu líder e hoje ele é pastor. E hoje tu é líder aqui, mas tu não é pastor, certo? Sim. E aí uma pergunta que eu queria trazer para tu é: todo pastor ele é um líder ou não? Porque às vezes a gente confunde, né? Às vezes eu Uhum. percebo que é, uma determinada pessoa é um excelente pastor de ovelhas, ele cuida muito bem de pessoas, mas ele não vai ser o melhor administrador, ele não vai ser o melhor líder para trazer É, essa visão de missão e tudo mais, sabe? Eu queria saber tua percepção sobre isso. de fato, a minha percepção é, o pastor, ele é visto muitas vezes como um líder, não como uma função. Se você considerar a função de pastorear, é de cuidar de pessoas, é da essência de uma liderança, né? Ele não precisa ser um bom organizador, um bom planejador, mas o ato de pastorear, ele é um ato de cuidar das pessoas. Se você imagina o pastor das ovelhas, ele está cuidando das ovelhas. Um pastor das ovelhas é o líder das ovelhas, se a gente for olhar pelo literal da palavra O pastor, significado, né? né? Mas quando a gente olha o pastor, que é institucional, digamos assim, como se fosse o cargo, né, do pastor, ele tem várias funções. O pastor, ele é mestre, ele é pregador, né, ele é mestre de ensino, não necessariamente líder. Ele é pregador, não necessariamente líder. Ele é Uhum. líder, administrador, organizador, digamos assim. Ele pode ser ou pode não ser. Então, tem pastores que são excelentes pregadores, mas não sabem aconselhar, por exemplo. Uhum. Tem pastor que aconselha muito bem, consegue discipular muito bem, consegue cuidar muito bem, mas não é o forte dele não é a pregação. Sim, Então, o pastor, como a gente enxerga hoje, ele tem várias funções e nenhum deles vai ser excelente em tudo. sim. Então, você vai ter realmente pastores, que a gente olha na igreja pastor como função ali, que não são líderes, não tem o dom da liderança, mas eu ainda acredito que a liderança em si, apesar de eu acreditar no dom da liderança, a liderança ela pode ser desenvolvida. Era isso que eu ia te perguntar. Se a liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Eu acredito que seja, mas você que está aqui para falar para a Uhum. gente sobre isso. É, e se existe um dom assim, realmente, se as pessoas às vezes nascem com isso, propriamente dito, ou se é algo para ser desenvolvido? Não, eu acho que tem o dom, certo? Eu acho que tem pessoas que nascem com esse diferencial. Eu tenho minha filha Sara, ela na escola, ela tem 10 anos, e ela na escola, ela é uma líder nata. Todas as amiguinhas querem estar Toda com ela, fofinha, mas ela é exatamente. líder. Ela é líder nata, né? Até para fazer a bagunça, ela que leva para fazer a bagunça. Ela direciona muito, eu vejo muito isso nela. É, mas isso não quer dizer que a criança que a gente não vê isso de forma tão fácil, ela não possa se tornar uma líder. Isso vai depender de você se desenvolver, né? De você colocar assim, o que é que eu preciso, quais são as habilidades de uma liderança que não que eu não sou tão bom, mas que eu posso desenvolver, né? É feita a questão da timidez, assim, eu sou tímido. Era muito mais fácil se eu não fosse tímido, se eu fosse mais extrovertido, era muito mais fácil eu fazer algumas coisas. Mas eu precisei me desenvolver, eu precisei me desafiar para poder essa timidez não me atrapalhar. As habilidades de liderança é a mesma coisa. Você vai ter habilidades da liderança ali que você pode não ser bom, mas assim, não, vamos desafiar ali para melhorar isso aqui, né? Uhum. Veja, se um líder que não sabe ouvir, por exemplo, é uma pessoa que não sabe ouvir, ela vai ter dificuldade para liderar, Sim. né? Para não ouvir a opinião das pessoas, você, né, levar as pessoas para coparticipação ali. Uhum. Mas se você sabe que você tem essa dificuldade, o que é que você pode fazer para desenvolver isso aqui, né? Sim. Aí é uma questão de Você vai desenvolvimento. enxergando, né? E vai desenvolvendo. Exatamente, é uma questão de desenvolvimento. Por isso que o mentoria a gente fala desenvolvimento e liderança. Porque nenhum líder está pronto.
Até aqueles que a gente entende como dom, tem muitas habilidades ali que podem ser melhoradas e Sim. desenvolvidas. Tem uma questão de cultura mesmo de liderança, porque também E tem você tem estilos também, né? estilos, exatamente, tem culturas diferentes, estilos diferentes de liderança. E aí você vai se adaptando. Então, você vai se adaptando. Por exemplo, eu fui do Exército. A liderança no Exército, ela tem uma cultura totalmente Uhum. diferente, Sim, mas tem uma cultura e sim. tem uma liderança. Tem liderança forte, tem bons líderes e líderes ruins e bons em todas as culturas, em todas as organizações. Você vai para um exército, você consegue identificar dentro do exército, mesmo com toda a hierarquia, com todo aquele negócio quadrado do Uhum. exército, você consegue perceber, independente da hierarquia do exército, quem é um bom líder e quem não é um bom líder. Sim. Na igreja também, na empresa também, em qualquer ambiente social que você se encontra, você consegue perceber líderes bons e ruins, independente da cultura. Mas a Sim. cultura, a liderança, ela é diferente, de acordo com o Perfeito. meio. E quando tu fala características assim, Vitor, de um líder, quais são as principais características que tu percebe assim, em pessoas é, que são naturalmente líderes? Porque eu sempre lembro daquele livro Como Influenciar Pessoas e tem um outro nomezinho, assim, como influenciar pessoas em alguma coisa, sobre liderança, sabe? Tu Uhum. sabe que livro é esse? Sei, mas eu fugi o nome também. Me Mas eu fugiu sei, assim o sei qual é. nome. Sei qual é. É, e aí eu fiquei pensando sobre isso, algumas coisas que eu li em relação a isso, que talvez exista uma visão distorcida sobre liderança hoje em dia. Porque a gente vive numa geração muito de influenciadores, e nem todo influenciador na internet é um bom líder. Longe disso, assim, né? Uhum. A influência nem sempre eu acho, assim, que é, o destaque se alguém é um líder ou não, porque infelizmente tem muita coisa hoje em dia na internet que tá corrompida por conta disso, né? Mas eu queria que tu trouxesse essa percepção de quais são as principais características de um líder. Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. Tem muitas. Veja, tem muitas características, mas assim, se a gente olhar para um líder que inspira, você falou de inspirar, mas o que é inspirar? É dar exemplo, né? Quando é, ele inspira com a autoridade sem exercer poder, né? Muito bom. Então, Uhum. quando você tem alguém que tem o poder, né? Um poder para demitir alguém, um poder para fazer qualquer coisa ali, e exerce o poder para influenciar, isso não é liderança. Sim, Isso é poder, isso é autoritarismo, isso é exercício do poder. Mas se você tá me seguindo ou fazendo o que eu peço, porque você acredita naquilo que eu estou falando, porque eu te inspiro, porque você quer me seguir, porque eu tô levando, você entende que onde eu estou indo é bom, isso é liderança, né? Você está me seguindo porque eu estou influenciando você, independente do poder, perfeito. né? Mesmo sem poder, né? Aham, Digamos. sim. E aí, quando tu fala sobre isso, assim, do poder, e aí tu falasse muito também em relação a se você não escuta, se você não é bom em escutar, então desenvolva essa habilidade. Tu falasse também do teu outro líder, e aí isso foi uma outra coisa que me veio à cabeça, é que às vezes a gente quer assumir uma liderança, ou nós estamos em cargos de liderança, que nos fazem enfrentar situações difíceis, às vezes, com feedbacks, né? E tu falasse aí dos esporros lá que o teu líder dava, que nem sempre era um feedback bom, mas que te fez ter senso de responsabilidade, mas não te deixou ofendido. É tanto que tu Sim, falou dele, não sei quantos anos depois, né? Agora tá falando bem dele aqui. E existe uma linha tênue, né, em relação a você dá um feedback construtivo, que graças a Deus eu acho que hoje a gente vive num mundo melhor do que a década de 80 e de 90 em relação a aquela coisa do líder e do chefe, né, que todo mundo já escutou falar, onde as pessoas tentam trazer mais bons modos nesses feedbacks e tudo mais, mas às vezes a gente ainda leva pro pessoal, né? é aí que tá. Eu acho que quando você está direcionando as pessoas para olhar para a missão, até a forma ela perde relevância. É, Você imagina se você está a missão, sei lá, vou falar um Pode exemplo ser aqui, qualquer vou coisa, né? falar um exemplo besta aqui. Você está numa mesa de cirurgia, o negócio está tenso, né? Aquela coisa ali, vida ou morte.
Eu não tenho nada na área de saúde, tá? Mas só para contextualizar. E aí o cirurgião, ele está sendo muito objetivo. Ele não chega para o instrumentador e diz assim, por favor, me dá o bisturi ali. Não, ele levanta a mão e fala, bisturi. Uhum. Porque aquele momento ele pede objetividade, ele não está preocupado com a forma como ele vai pedir, e nem o Sim. instrumentador está preocupado se o, o Precisa, por cirurgião favor, o né? cirurgião está sendo simpático, ou está Aham. falando bem, ou está... Não, porque qual o foco ali? É a vida da pessoa que está na mesa. Então, a missão, quando ela é encarada de forma coletiva e o líder consegue colocar todo mundo com foco na missão, até a forma ela perde relevância. Então, assim, lógico, não estou aqui querendo dizer para o líder, Dando margem dando, para dando, falar. Aham. dando carta branca para as pessoas não terem a preocupação da forma como vai falar, da cordialidade, né, é, mas quando a missão está na frente, né, quando todo mundo, quando está claro o objetivo ali, a missão, o porquê que ele está dando aquele feedback daquele jeito, se ficar claro para a pessoa o porquê, com o objetivo da missão, até para quem está recebendo, tem mais clareza, dizer assim, não, eu sei, eu entendi que isso aqui é por conta da missão e que eu preciso melhorar, Perfeito. né? A forma como ele falou comigo perde relevância, porque o meu olhar está na missão, o meu olhar não está em mim. Mas dizer Uhum. assim, eu fiquei doído porque ele não falou, ele não foi. Não, porque o meu olhar está na missão. Poxa, Uhum. se a missão é essa e eu estou tendo esse feedback e eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar. Eu não estou muito preocupado com a forma como ele me falou, não, porque eu preciso melhorar, eu preciso fazer. É, e, e aí você foca no objetivo, né? Eu não sei se eu respondi direito isso, mas assim, tá muito como o líder consegue convencer as pessoas da missão, Perfeito. né? Uhum. E aí a forma ela perde relevância, mas claro que o líder precisa saber. Eu tenho um exemplo bom sobre isso. Uhum. Saber com quem a pessoa está lidando. Então, por mais que você tenha o foco da missão, você precisa conhecer os seus liderados. Liderança humanizadora, né? Você precisa conhecer seus liderados. Uhum. Eu jogava basquete, eu tinha um técnico chamado Renato. E teve um jogo que eu não esqueço nunca disso. Eu levei muito esporro também desse técnico, durante o jogo. E toda vez que eu levava o esporro, eu reagia. Eu disse assim, poxa, eu precisava reagir, precisava melhorar e ficava com raiva de mim mesmo, porque eu precisava melhorar. E aí teve uma outra pessoa do time que também estava errando, e aí eu vi que no intervalo, pediu tempo lá no intervalo, o técnico foi lá e conversou com ele, disse assim, olha, aí eu fiquei chateado, disse assim, poxa, por que comigo? Eu Tô levo levando esporro. levando esporro na frente de todo mundo, Aham. e o meu colega, ele levou de lado. E aí, terminando o jogo, eu abordei meu técnico e disse assim, ó, mas por que comigo tu dá esporro e com ele tu vai conversar do ladinho? Uhum. Eu não achei justo isso. Aí ele falou um negócio muito. Eu sei que quando eu dou esporro em você, você reage. E você muda na hora. Mas se eu desse esporro nele, ele ia piorar o jogo dele, porque eu conheço ele. Caramba, sim. Aí, putz, entendido. Porque ele conhece. Né? Então isso é. Tu falasse isso e me veio tantos exemplos na minha cabeça. É, eu percebi isso dentro de casa. Eu não sei se de fato é porque eu não sou mãe, mas a forma como meu pai me dá um esporro é diferente da forma como ele dá para minha irmã. E ele sempre falou Hum, isso. E, por exemplo, na escola, eu nunca fui de ficar de recuperação, mas eu tive um professor de química que ele me colocou de recuperação e um monte de gente não foi. E aí o pior de tudo na vida é você chegar para a pessoa e perguntar, e aí o professor fez assim: porque você tem potencial para estudar e para passar nessa recuperação. Aí ele, os outros não têm, por isso que eu vou passar, eu não vou perder tempo com eles. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não queria isso. Mas é muito doido isso, porque agora que tu falasse, me veio a cabeça. Eu acho que meu pai sabe que eu sou diferente da minha irmã e por isso que ele tratou assim. Eu acho que aquele meu professor de química, eu passei, né? No final de contas, graças a Deus, eu passei. Eu acho que eu tive preguiça de estudar para química na época e aí por isso que eu passei. É,
Mas, assim, é interessante isso porque tem várias coisas que a gente acha injusto, às vezes, como liderado, que só depois, entendendo um pouco questões de liderança, que a gente também aprende a liderar, né? Tipo assim, o que tu falasse é uma ótima observação, tanto para como a gente recebe, quanto para quanto a gente vai passar, né? Porque, e aí eu já vou entrar um pouco nas outras pautas, um líder, ele vai estar sendo liderado por algum outro líder, e ele também vai liderar outras pessoas. Uhum. E se a gente fica nessa questão de, por que fulano fala desse jeito comigo e não fala desse outro jeito, a gente fica travado. E se a gente quer tratar todo mundo igual, a gente perde essa, esse princípio básico aí de saber lidar e desenvolver cada um de uma forma específica, né? E quando você olha Jesus, por exemplo, é, e Jesus é o nosso maior exemplo de liderança, Sim, ele tratava os discípulos dele totalmente diferente. Você vê, ele tratava Pedro totalmente diferente de João, totalmente. Você percebia que ele pegava mais pesado com uns e menos com o sim, outro, porque ele sabia o quanto que um tinha para primeiro é, como missão, né? Assim, ele sabia qual era a missão de Pedro, ser, né, a pedra fundamental da igreja. E não é por essa razão que você vê no evangelho inteiro Jesus pegando mais pesado com Pedro, sim. né? É, então ele sabia o que é que cada um tinha para se desenvolver e ele sabia o que é que precisava apertar, os botões que precisavam apertar, né? Sim. E o líder precisa conhecer o seu liderado. Perfeito. E quando tu fala em relação a isso, eu queria já puxar para a pauta da gente, voltar lá para o que tu começasse aqui o podcast explicando, que é sobre o mentoreio e o lidera. O mentoreio, ele nasceu justamente dessa necessidade de cuidar ou de desenvolver líderes, né? E aí, como foi que tu chegasse, tu com o Ivan, vocês, a liderança do mentoreio chegou a essa conclusão de que todo líder, ele precisa de cuidados. Eu escutei isso recentemente de um empresário daqui de Recife, que cuida de líderes do Brasil todo. Ele falando o seguinte, o gestor de RH cuida de pessoas, o CEO cuida dos líderes e eu cuido dos CEOs, ele falou assim. Uhum. E aí eu fiquei, caraca, realmente, Todo pastor precisa de um pastor, todo psicólogo precisa de um psicólogo, as né? pessoas precisam de cuidado, né? Precisa de cuidado. E não importa se você é líder, CEO, pastor, bispo, todo mundo precisa se desenvolver como líder também, Uhum. né? Não é porque você é líder que você, né, agora eu só vou cuidar dos meus liderados e não tenho mais nada para aprender. Pelo contrário, agora que você está influenciando pessoas, é que você precisa se desenvolver mais. Tipo assim, a sua missão dobrou, né? A sua responsabilidade de crescer e se desenvolver para levar as pessoas para um caminho correto Aumentou, né? aumentou, né? Então você tem mais responsabilidade para querer se desenvolver. E quais são os principais erros, assim, que tu enxerga em líderes que não se permitem ser cuidados, seja dentro da igreja ou fora da igreja? Ah, é, tive até um exemplo recente, assim, quando a gente olha é, para o lava-pés, por exemplo, que Jesus vai lavar o pé de Pedro, Pedro diz assim, não quero que você lave meu pé. Aí Uhum, Jesus diz assim, se você não quiser que eu lave seu pé, você não tem parte comigo, né? uhum, Tem muito líder que não quer se deixar ser servido. uhum. Isso quer dizer o seguinte, que o líder ele não quer servir por servir, muitas vezes. Então isso é um erro, porque se eu tiver que servir na igreja, ou se o meu olhar para a missão, eu estou falando para a igreja, mas isso é para outras coisas também. Se o meu olhar para a missão for para a missão, não importa se eu estou na liderança, se eu estou no bastidor, se eu estou em qualquer função, contanto que eu esteja contribuindo para a missão. Se eu estou contribuindo melhor para a missão no bastidor, eu vou estar no bastidor. Se eu vou estar na frente com o microfone, eu vou estar na frente com o microfone. Eu não quero deixar de fazer nada que não seja o melhor para a missão. Agora, claro, a gente tem uma igreja que tem hierarquias, tem líderes, e nem sempre você está no lugar onde você acha que você poderia servir melhor, ou você acha que seria melhor para a missão. Uhum, Mas aí tem um lance da obediência. sim.
Nós precisamos obedecer. E eu já falei isso muito, toda vez que tem uma turma de mentoreio abrindo, eu falo isso na turma, que é, para ser um bom líder, você primeiro precisa ser um bom liderado. Sim. Você precisa saber servir por servir, independente do cargo, função. E aí, voltando para a questão das características ali, a primeira diretriz que foi divulgada em outubro, no encontro ministerial, que a gente falou sobre as diretrizes de liderança, é a liderança servidora. E é o que a gente vem trabalhando no mentoreio desde o começo do mentoreio, Sim. que é a liderança servidora. É saber, né? É o lava-pés mesmo, é você saber que por mais líder que você seja, mas você tem que lavar o pé, você tem que se servir, é servindo as pessoas que vocês estão liderando, é que você vai se tornar um bom líder. Uhum. E aí eu vou estar me preocupando qual é a função, qual é o cargo, onde é que eu vou, se eu vou estar na cozinha, se eu vou estar na ordem, se eu vou estar na... Não Então, um dos importa. principais erros é que as pessoas ainda se apegam muito ao Se cargo. apega muito ao cargo, se apega muito à função e não olha para a missão, né? É o olhar para a missão, para mim, é o não olhar para a missão, né? Quando você olha Sim, para si mesmo. Assim, o líder não pode olhar para si mesmo, né? sim. Se esvaziar de si mesmo, né? A gente precisa aprender a se esvaziar de si mesmo, Para né? focar no que realmente importa, né? Para focar na missão, para focar no caminho. E quando você está na função de liderança, né? Porque tem lideranças temporárias, tem lideranças ministeriais, Uhum. mas independente disso, você, mesmo que seja temporário, né? Sei lá, tá em um evento da igreja onde você é coordenador de uma equipe. Você só é coordenador dessa equipe por um mês de preparação e um final de semana ali do encontro. Nesse tempo, você está cuidando das pessoas. E é o seu serviço para as pessoas. Não é as pessoas que estão lhe servindo. Pelo contrário, você está servindo as pessoas. Uhum. Então você vai ter que fazer de tudo para que as pessoas sejam servidas em prol da missão. E enxerguem qual é a missão, Sim. né? Fazer com que elas enxerguem a missão. E aí levar todo mundo ali para o caminho. Aí qual é a missão? Aí depende, né? Aham. Qual é a missão da equipe? Toda equipe vai ter uma missão, né? E aquela equipe tem uma missão que é em prol de um todo, né? A Uhum. missão da ordem é deixar o ambiente limpo e tal, certo. Mas a missão do encontro é levar pessoas a Cristo. Já a ordem limpando vai estar facilitando muita coisa ali. Sim. Imagine como é que seria se não tivesse uma ordem num curso, num encontro, num seminário de vida, num Souzo, em qualquer evento desse, num encontro de jovens, qualquer evento desse. Se não tivesse uma ordem, se não tivesse a cozinha, como é que seria? Como é que seria um encontro desse? Uhum. Né? É um facilitador, né? É tudo para uma missão só. Então, qual é a missão? E aí vai subindo a cadeia, né? Vai subindo a cadeia para uma missão só. Qual é a missão do nosso reino? Qual é a missão da nossa igreja? Sim. E isso é interessante tu falasse essa questão de se apegar à função e posição, porque a gente vive aqui dentro de uma igreja com muitos eventos. E cada evento você está em uma equipe diferente, e às vezes isso pode criar uma expectativa diferente nas pessoas, como se fosse uma construção de carreira ministerial, Uhum. né? E quando eu observo isso, foi engraçado, porque eu tava conversando com alguém um dia desse, e aí a pessoa fez assim, na tua igreja o pessoal, e ele não é daqui da igreja, ele fez assim, o pessoal meio que constrói uma carreira, né? Aí eu fiquei, não, meu Deus, será que essa é a percepção das pessoas? Porque às vezes realmente existe esse desenvolvimento e a gente chega em certos lugares, mas em certa exposição, e por pura graça de Deus, privilégio, e existe o cuidado, eu vejo a mão de Deus em tudo isso, mas ainda existe essa percepção das pessoas de que mais importa a posição, a função, do que o que de fato estamos fazendo, né? Uhum. E isso atrapalha toda a construção de um ministério, toda a construção de uma equipe, porque a gente acaba sendo negligente se a gente não está em uma posição. Então, por Uhum. exemplo, você está em uma determinada equipe, mas eu não sou líder, então não vou resolver isso. Quando
meu Deus, isso tá na sua cara, na sua frente, resolva. Você não Uhum. precisa ser líder para tentar resolver isso, né? Uhum. E vocês, com o mentoreio, vocês trazem essa visão de se desenvolver, de tomar certas dores, porque eu acredito que existe o dom da liderança, existe a função da liderança, mas aí a gente já entra em um tópico daqui da pauta, que é, mas também somos chamados para nos liderar e cooperarmos com a liderança que há dentro do reino de Deus, né? Sim, Faz sentido de tudo isso que eu tô falando? Queria total. que tu falasse sobre isso. Total. O mentoreio ele é um ministério muito diferente, é um programa muito diferente de todos os outros ministérios que cuidam de pessoas na igreja. Você vê um discipulado, você vê é, qualquer grupo ali, você vai ter alguém que vai pegar a mão da pessoa e vai dizer assim, ó, vamos por aqui, é aqui que faz, é Uhum. ensinando e falando e cobrando. No mentoreio, ele incentiva muito a autoliderança, que é um pouco isso que você estava falando, né? Você Sim. se liderar, você é a autoliderança. Dizer assim, olha, meu irmão, não tem. Primeiro que o mentoreio não é aquele negócio assim, se inscreve, né? A gente tenta captar aqui pessoas para fazer o mentoreio que precisam se desenvolver como liderança, porque já estão atuantes no ministério. Tem gente que faz assim, só um parênteses aqui. Vitor, olha, eu queria tanto indicar uma pessoa para o mentoreio, para fazer o mentoreio, queria que ela se integrasse na igreja, pessoa que está chegando aqui, né, eu queria tanto que ela se integrasse, não integrou Uhum. ainda. Eu disse, meu irmão, isso não é para o mentoreio, isso não vai para o Sim. mentoreio, vai para o Vai ter pro discipulado. discipulado, né? Né? Quando ela estiver integrada, membro de um ministério, estiver atuante como ministério, sabendo qual é a sua missão, sabendo para onde, né, para onde vai, a pessoa não necessariamente precisa ser um líder de ministério para fazer o mentoreio. Mas a gente precisa capacitar essa pessoa para ela poder lá na frente assumir o ministério, Perfeito. né? E mesmo que não assuma o ministério, que o mentoreio também não é para todo mundo que faz o mentoreio vai assumir o ministério, mas a pessoa assume papel de liderança em qualquer lugar, seja no trabalho, na própria família, Perfeito. né? Com E si mesmo também. exatamente. E essa cultura de liderança é, precisa ser levada para todo lado. E quando só voltando ainda para a pauta, né, para essa pergunta, eu falo, olha, você precisa aprender primeiro a ser, eu digo, né? Você não pode, para ser um bom líder, você precisa ser um bom liderado e você precisa ter autorresponsabilidade. Então, no programa do mentoreio, ninguém vai ficar. Se você quiser ler o livro, você lê. Se você não quiser o livro, você vai perder. Se você tem um bocado de ferramenta lá que a gente vai propor fazer, se você não fizer, quem vai perder é você. Não vai ficar Perfeito. ninguém pegando na mãozinha e tal. Então, a gente meio que força uma autorresponsabilidade. Tem gente que faz o mentoreio todo e não aproveita esse tempo para se desenvolver, porque não se Perfeito. permite fazer as coisas e ler. Então, a gente tenta incentivar a disciplina. Tem algumas coisas do programa ali que incentiva isso na pessoa, né? Mas fala-se muito sobre essa autorresponsabilidade. Diz assim, olha, aí chega no final do mentoreio, lógico, a gente tem tentado construir onde a igreja vai trazer oportunidades para as lideranças se desenvolverem, né? Aí tem Perfeito. mentoreio 2.0, Uhum. tem, né, conferência de liderança, tem tanta coisa que a gente que pode se pensar e fazer, mas se a igreja não fizer nada disso, precisa, não, todo mundo pode se desenvolver. Vai ler um livro. Tem um bocado de gente que está vindo falar comigo, que fez o mentoreio, mas que está lendo outros livros, que tá buscando se desenvolver como líder, Sim. independente do que a igreja está propondo ou não está propondo. Uhum. Isso é autoliderança. Dizer assim, poxa, eu estou assumindo Um papel, um né? papel de liderança aqui. Eu quero me desenvolver como líder. Então, vou ler, vou buscar, vou assistir. Isso é muito importante. É importante. Eu fiquei lembrando agora, eu tive um líder que ele me ensinou um termo chamado accountability. Não sei se tu já escutou esse termo, né? É tipo a Já é autorresponsabilidade. autorresponsabilidade. Ele me deu esse livro, que é um livro muito famoso, eu acho que bombou no Google, um negócio assim, porque faz parte da cultura do Google. Era uma startup, então, assim, era o princípio básico da startup. Aqui todo mundo tem que ter autorresponsabilidade, porque a empresa é pequena, a gente não vai ter equipe para todo mundo, e a gente tem que fazer. Então, se todo mundo tiver autorresponsabilidade, de pouquinho em pouquinho, a gente chega em algum canto. Então, eu fico pensando de que se a gente cria essa cultura, e eu sei que tem existido esse trabalho do mentoreio para desenvolver essa autorresponsabilidade nas pessoas, a gente consegue levar o reino de Deus a muitos outros lugares. Eu
percebo desde a chegada de Ivan, Ivan, ele tem uma liderança muito de dar autonomia às pessoas, né? Então, se der errado, a gente vai estar aqui junto para resolver. Se der certo, massa, vai, vamos, anda, sabe? Então, eu percebo de que isso é muito bom, tem suas consequências, mas aí chega o mentoreio para desenvolver as pessoas, para dar essa autonomia de uma forma certa e para ir acompanhando. E aí, com o Lidera, eu vejo que vocês estão trazendo outras iniciativas que é justamente para ir dando esse suporte para esses líderes conseguirem ir se desenvolvendo ainda mais dentro da igreja de outra forma, né? Isso. Porque como o lidera ele tem essa função de desenvolver, né, a liderança e pensar, poxa, a gente tem o mentoria 1, tá funcionando, tá ótimo. Muita gente da igreja já fez, ainda tem bastante líderes e pessoas que líderes em potencial que ainda precisam fazer o mentoreio. Mas e aí, o que mais que nós, como igreja, podemos fazer para ajudar ainda a continuar o desenvolvimento? Essa é uma das missões. Outra é também ajudar um pouco nessa governança, porque a igreja está crescendo muito, Sim. né? E aí você tem a comunicação, você tem, poxa, o organograma da igreja é tudo muito confuso. Quem é que cuida de quem? Como é? Uhum. Quem é que se reporta a quem, no final das contas? É uma questão meio que organizacional. Não é só sobre o desenvolvimento da liderança, mas como é que a gente vai organizar a casa para que todo mundo saiba meio que a quem se recorrer, quem cuida de quem, aí definir algumas responsabilidades ali. Então, Sim. uma das funções aqui do Lidera é ajudar Ivan nisso. Ele dá muita autonomia, mas tem que ter alguém para poder organizar. Sim. Assim, não, tem um ministério que está sendo criado agora e tal, e aí tô com a ideia aqui do ministério, aí vai lá, muito massa, Uhum. top, e é top mesmo, Sim. né? E ele dá essa autonomia, que é bom mesmo, e se não fosse isso, muita coisa não ia deixar de ser feita. Aí faz, beleza, mas esse líder está sendo cuidado por quem? Quem é que está vendo? Quem é que está Dando suporte, quem é que né? tá dando suporte, né? Qual o pastor que vai acompanhar isso daí? É, é, e aí, esse ministério novo, ele vai ser ligado a quem? Tu tá entendendo que é uma questão Trazer mais. essa visão Isso é uma questão um organizacional, pouco né? mais organizacional. Não é trazer uma empresa para a igreja, ou uma questão empresarial ali, mas é um mínimo de organização mesmo, Uhum. governança, para que a gente faça as coisas com excelência. A gente precisa fazer as coisas do reino e as coisas de Deus com excelência. Perfeito. Com buscar qualidade nisso. Então, essa é uma das missões do Lidera, né? A gente está com 9 pessoas no Lidera hoje. Que massa. A gente começou no mentoreio aqui na Recon, eu e Cecília, basicamente. Depois a gente o Cris. Aí a gente começou ali com pouquinha gente. Mas aí, como a gente deixou de ser apenas o mentoreio e o Lidera, com o mentoreio sendo um dos programas, a gente precisou de mais gente. Então, a gente agora está com um pouco mais de Acrescendo, né? reforço. Estamos com 9 pessoas no Lidera agora para fazer essas atividades todas que Amém. tá sendo proposto. E esse cuidado todo que vocês têm tido, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que nos preocupa muito, e a gente está no início de ano e pode aconselhar muitas pessoas, que é como evitar que essas lideranças entrem em uma exaustão espiritual, emocional ou até relacional. Porque o líder, na maioria das vezes, ele não reconhece quando é que ele está sobrecarregado. Uhum. E eu falo isso por coisas que eu já observei, que eu observo ou que eu vejo talvez até em mim mesma, né? Aquela coisa do estar sendo impelido, né? Que tem no Eu ia mentoreio. falar agora sobre isso. Ainda bem que você está respondendo. Eu não me esqueço nunca sobre quando a gente conversou sobre isso no meu mentoreio, porque às vezes a gente não percebe e a gente entra nessa exaustão e a gente acha que isso não ocorre na nossa vida ministerial, que é ou espiritual, quando na verdade ocorre muito e cada vez mais a gente tem visto casos de pastores que estão em burnout e precisam se afastar, ou então precisam de um tempo de certas coisas e isso é uma falta de uma autorresponsabilidade, mas de uma visão até espiritual sobre o equilíbrio que Deus quer que a gente tenha na vida, né? Sobre o descanso e o trabalho. Exato. E aí eu queria que tu falasse
de uma visão de um líder mesmo e do cuidado que vocês têm tido, porque eu sei que parte do que vocês fazem no mentoreio e no Lidera é a gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa descansar, a gente também precisa entender de que não é só esse lado aqui, a gente tem todo esse outro lado, né? Isso. A gente Então, como é que se evita isso? tem. Queria falar de duas coisas. Primeiro, essa parte do mentoreio que você falou agora, do impelido. No mentoreio a gente força não, né? Uhum, Incentiva, a gente dá um caminho ali para as pessoas pararem para olhar para si. uhum, Para dizer assim, olha, autoconhecimento, né? Você fala muito hoje sobre autoconhecimento, mas assim, poxa, quantas vezes você tem parado o dia para olhar como é que você tá? Será que você tem dado muitos sims e poucos nãos? Será que os sims que você tem dado são estratégicos? Tá com foco na missão ou não? Como é que tá a sua vida, sua organização de vida, né? Dentro das suas prioridades, né? De família, de igreja, de trabalho, de saúde física, até mental. Então, quando você pega toda essa roda da vida, né? Que a gente faz aquela ferramenta da roda uhum, da vida e vê desequilíbrio, mas quantas vezes você para poder ver que sua vida está desequilibrada? Tem uhum. gente que não para, não tem nem tempo para parar para olhar para si, né? E isso tem tudo a ver com a autoliderança. Você precisa. E com a nossa espiritualidade, Exatamente. né? Se você não tem uma vida organizada, e aí eu brinco com isso, né? Se você tem uma vida totalmente desorganizada, você não lidera a si próprio, como é que você vai liderar outras pessoas? E quem é que vai seguir um líder que não sabe cuidar da sua própria vida, né? E vai querer cuidar da vida dos outros? Perfeito. Esse é um ponto. Agora também tem um ponto de você trabalhar você tem a autorresponsabilidade disso, né? De dizer assim, veja, se eu tô exausto, a culpa é da igreja que tá dando muita coisa, a culpa é do trabalho que tá dando muita coisa. A culpa é de quem se você está com burnout? Se você não tem a autorresponsabilidade para dizer assim, não, eu preciso cuidar de mim, né? Durma com a bronca Né? dessa. Isso aí eu preciso cuidar de mim. Aí você começa a Sim. botar a culpa em tudo, em culpa no trabalho, culpa não sei o quê, porque você está exausto, ou porque você está com a vida desequilibrada, porque você está sem saúde, você não come direito, não faz exercício. Ah, porque não tenho tempo. Não, veja, você vai ter que ter a autorresponsabilidade para entender, eu preciso organizar minha vida. Eu preciso dizer não para algumas coisas, preciso dar sims mais estratégicos. Tal. Isso é uma coisa. Isso também não tira o lado de você que está cuidando de outras pessoas, não perceber nessas outras pessoas e eu vejo muito isso em Ivan, e ultimamente ele tem batido muito nessa tecla, de Ivan chegar para as pessoas e dizer assim, não, você tem que descansar, você tem que cuidar da sua família, você tem que pare, né? Você tá já dormindo aqui na igreja, pegando colchão, ele fica brincando, né? Sim, E porque é um líder que consegue enxergar isso no outro. Então, se você tem uma função de liderança, você consegue enxergar isso no outro, é seu papel poder dar perfeito. freios, mas isso também não tira a autorresponsabilidade de dizer assim, você precisa cuidar da sua própria vida. Eu não preciso ter um líder, Sim. eu não preciso que o meu chefe da Senão a empresa, gente se torna vítima, né? exatamente, ou o meu líder diga para mim quando eu tenho que parar para cuidar da minha família. Não, Ou sua esposa, que aí é. Ou então sua mãe, ou então seu marido tenha isso. que chegar pra você e falar isso. Eu acho que, assim, todas as vezes que eu tive perto, assim, de pedir socorro, minha mãe já tinha falado umas 10 vezes pra eu parar. E aí teve uma vez que, de fato, o meu médico precisou olhar pra mim e falar: ou você para ou eu lhe interno. Porque eu precisava muito descansar. E foi até humilhante, porque eu acho que é humilhante você não ter a consciência do controle sobre a sua vida, entendeu? Tipo assim, perdi o controle da minha vida. E aí, sabe? O que é que eu faço agora? E por isso que movimentos como esse do mentoreio, da lideração, do Lidera, são tão importantes pra gente, pra gente ter essa consciência, né? Pra gente conseguir entender para onde vai cada bloquinho da nossa vida, né? Pra onde É, vai cada coisa, né? claro que eu sou suspeito aqui para falar do mentoreio, Não, mas você mas, tá livre aqui pra falar mas disso. assim, quando você diz assim, ó, o mentoreio realmente é muito bom. Mas às vezes quando eu vejo a pessoa que teve uma mudança muito grande de vida, de organização, de parar para olhar para si, de equilibrar mais a vida, e assim, o mentoreio foi maravilhoso porque eu mudei assim, assim, assim. Poxa, que massa. Mas na verdade, tu só parou para olhar para si. Lógico que o mentoreio tem ferramentas, tem conteúdo, ajuda bastante.
mas ela parou, ela não estava olhando para si. E ela parou 6 meses para olhar para si. Independente, eu tô falando, eu não estou querendo desmerecer a metodologia do programa, de jeito nenhum. Claro que não. Mas às vezes a pessoa passou 6 meses, toda semana, olhando como no livro lá do Põe Ordem, diz assim, olhando para a cabine de comando, né? A sua cabine de comando. Olhou para a cabine de comando, assim, a sua cabine de comando, e assim, opa, essa minha cabine de comando aqui tá desorganizada. Uhum. Eu preciso organizar aqui a parada. Aí quando a pessoa para 6 meses e começa a organizar, a tomar decisões difíceis. Já vi Exato. vários casos assim no mentoreio de pessoas que saíram, mudaram de carreira, porque Que perceberam massa. durante o mentoreio que aquela carreira ali não era estratégico para ele. Pessoas que tiveram mudanças ministeriais, Amém. vários, vários casos desses, assim, de saúde, de melhoria de saúde, porque assim, poxa, né, a minha saúde não tá boa por conta disso. E aí começa a mudar esse estilo de vida ali no mentoreio. Mas aí fica assim, o mérito do mentoreio? Não, a pessoa passou 6 meses parando para olhar para si. Então, É o básico, é o né? básico, é tão simples, né? E ali a pessoa começa a perceber, dizendo assim, não, É porque existe uma eu vou mudar. disciplina e, de fato, uma metodologia ali, né? Então, Isso. isso vai fazendo com que a gente siga uma ordem ali, um passo a passo. Uhum. A nossa cabeça precisa de ordem, né? Nós fomos programados para isso, por isso que Deus instituiu também de noite a programação de dias, de semana, de festa, de Do, quando s- faz isso, do de quando faz sábado, do né? sábado. Então, isso faz parte de quem nós somos e de como Deus nos fez, né? Então, é massa, porque a gente consegue finalmente ter essa contemplação, da rotina, mas sobre quem nós somos também, para ir se adaptando, né? E aí, já chegando no final do nosso episódio, eu não queria parar, porque eu gosto muito desse tema, e eu ficaria muito tempo aqui conversando. Eu queria que tu desse um conselho, para quem está começando a liderar agora. Leia, Ler? ler, leia. Tem muito conteúdo. Mas ao mesmo tempo assim, a gente precisa para ler, né, conteúdo. Tem muitos livros de liderança muito bons. Se a pessoa está começando a liderar e não fez o mentoreio, aí eu já vou fazer propaganda, né? Tem que fazer, tem que falar com o seu líder principal, dizer assim, eu quero fazer mentoria, porque o Vai mentoreio a abrir gente turma agora? vai abrir em março e normalmente a gente abre né, os capelães, eles são informados e eles indicam, e os líderes de ministério indicam as pessoas que eles para fazer o mentoreio, né? Sim. Pessoas que estejam integradas já em algum ministério e tal. Então, se você é um líder em potencial ou você já está liderando o ministério, E fale, quer se fale desenvolver, com o né? seu líder imediato, digamos assim, para fazer o mentoreio. Isso é uma boa ferramenta. Mas independente do mentoreio, a dica mesmo é você pegar a pessoa de referência que você tem de liderança e aprenda com ela, Uhum. né? E busque conselho, busque acompanhamento. Assim, o que é que eu faço? Eu estou com o meu grupo aqui, estou com dificuldade com isso, eu não sei como é que eu ajo nesse conflito. Quem é um mentor, É, né? exatamente, que nem o mentor. Exatamente. A quem você busca? Então, você ter um líder de referência, onde você possa dividir com ele as suas dificuldades, a sua forma. Isso daí é a escola, né? Se o líder é um líder de referência para você, é porque ele é um bom líder, porque ele gerou uma referência, ele gerou influência sobre você, Aham. né? Então suga dele, né? Essa liderança, divida com ele para poder você se desenvolver como líder também. Mas leitura é muito importante, né? E tem as ferramentas, tem cursos de liderança, tem o próprio mentoreio, né? E aí, mas assim, independente do mentoreio, que eu falo também, porque não é para depender da estrutura da igreja. A autoliderança está aí, tem muita leitura boa sobre liderança. Uhum. E, e também a liderança é na prática, né? Você vai aprendendo essa liderança. Não existe liderança perfeita. Perfeito. Não existe liderança Uhum. perfeita. Você vai aprendendo, errando, junto e a única liderança perfeita que tem é de Jesus Cristo, E a gente não vai conseguir né? A alcançar. gente não vai conseguir alcançar, apesar de ter ele Sim. como referência, né? Maior referência, a gente não vai conseguir alcançar. Então, entender os próprios erros, entender, né, que você é humano, que você vai errar,
mas você tá ali levando seus liderados ali, arrastando como exemplo, né? Uhum. O exemplo arrasta. Eu gosto muito dessa frase. O exemplo arrasta, você se coloca como exemplo. E errando, aprendendo, se desenvolvendo, tentando também, né? Porque daqui a pouco vai ter um bocado de gente que não quer ser líder, Sim. né? Hoje em dia, muita gente quer ser líder pelo status, mas se tirar o status da jogada e for apenas pelo que é a liderança, que é que a liderança é um peso, porque Sim. é um serviço dobrado, é um triplicado, Uma é uma responsabilidade responsabilidade triplicada maior, também. Uhum. né? Então você vê muito ônus, né? Claro que tem O algumas bônus. lideranças, tem um Uhum. bônus da liderança também, mas tem muito ônus, Uhum. né? Você vai fazendo isso na prática, entendendo esse ônus e bônus ali, mas aprendendo com isso, né? Aprendendo Perfeito. com isso. Amém, que bom. Feliz com esse nosso podcast. Também fiquei muito feliz. Espero que seja o primeiro de muitos outros, porque esse tema tem muita coisa pra gente conversar. Tem muita coisa, tem muita gente também Sim. boa de liderança que a gente pode conversar, que pode trazer, Vamos trazer, né? por favor. Vamos trazer, mas é isso. Também fiquei Você muito está sendo feliz, muito. impelido a convidar essas pessoas e estar aqui novamente conosco no Reconcast. Sim, muito obrigado. Fiquei muito feliz em ter Que vindo. bom, Estava nervoso, ansioso, mas fiquei feliz de poder dividir isso também que com a bom. igreja. E a minha oração, meu desejo é que essa cultura de liderança, as diretrizes que nossa igreja tem de liderança, seja realmente disseminada para todo mundo, Que bom. Sim. independente da função de liderança, mas que todo mundo entenda o que é ser um E líder de absorva verdade, isso, né? né? Como é que é ser um líder servidor. E esse é o meu desejo, minha oração para isso. Amém. Muito obrigada a você que nos escutou e está conosco até aqui e até o próximo Reconcast.